Olá, pessoal, tudo bem? Bem, dando continuidade ao assunto que nós estamos falando, que é justamente a Rússia, e nós vimos o governo do Boris Yeltsin, né, assim que terminou a ex-União Soviética, agora vamos ver o governo, praticamente, que é a cara da Rússia atual, vamos dizer assim. Né? Eu tenho certeza que você já ouviu falar muito nessa pessoa que vamos comentar hoje, que é o senhor Vladimir Putin. Então vamos ver o governo do Vladimir Putin, presidente da Rússia, há um bom tempo, tá? Então, pessoal, como eu disse para você, vamos ver agora a Rússia a partir do governo de Vladimir Putin. Deixa eu esclarecer algumas questões aqui. Primeiro, você sabe, você lembra muito bem, que o Vladimir Putin assume a presidência da Rússia, né, em 1999, de forma interina, porque esse aqui, ó, o Boris Yeltsin, acabou renunciando. Então, ele entregou o poder, a presidência da Rússia, de forma interina para o Vladimir Putin, que era seu primeiro-ministro, correto? O Vladimir Putin, lógico, terminou o mandato do Boris Yeltsin e, quando foi em 2000, justamente em 2000, Vladimir Putin é eleito por voto popular presidente da Rússia, né? Quando foi em 2004, ele acabou sendo reeleito. Aí ele não podia mais candidatar. Aí ele escolheu um presidente, né? Colocou para ser eleito, com apoio dele, o presidente Dmitry. E o Dmitry acaba chamando ele para ser o primeiro-ministro. Então, praticamente, ele continuou governando, tá? Quando foi em 2012, ele é eleito novamente, né? E aí, em 2018, ele é reeleito e está previsto encerrar esse mandato agora, né, em 2024. Lembrando que de lá para cá ele alterou também, ele conseguiu alterar o tempo do mandato do presidente, que era de 4 anos, e passou a ser de 6 anos, o mandato presidencial, correto? Então, esse é o Vladimir Putin. É um ex-agente da KGB, que seria uma espécie de CIA da ex-União Soviética, portanto, era um alto burocrata do governo soviético, né? Mas como que ele vai ganhar notoriedade? Como que ele se destaca? Como que ele se apresenta para a sociedade russa e como ele se destaca no cenário político? Bem, ele se destacou no cenário político, primeiro pela sua carreira, né, burocrática na estrutura do Estado soviético, né? Com o fim da União Soviética, ele vai ganhar notoriedade porque ele é chamado a ser primeiro-ministro do Boris Yeltsin, que é o presidente que depois ele vai suceder de forma interina e logo em seguida eleito pelo voto, né? Então, como primeiro-ministro, ele ganhou notoriedade por 2 fatos interessantes. O primeiro fato foi justamente uma campanha militar contra os rebeldes na região da Chechênia. Então, a Chechênia é uma localidade, é uma área que resiste à ocupação russa, né? E lá tem grupos, inclusive grupos extremamente radicais, que a gente vai estudar em outro momento, quando eu falar a Rússia envolvida em conflitos. E o conflito da Chechênia é um desses conflitos que se destaca, né? Naquela época também ele se destacou pelo controle da mídia, né? Como ele conseguiu manipular a mídia para que desse as notícias de forma favorável à entrada, à incursão militar, não gerando revolta na população, mesmo diante de massacres ou de reações extremamente desproporcionais em relação aos chechenos, tá? Então, ele vai ganhar notoriedade quando o Boris Yeltsin renuncia, ele acaba assumindo de forma interina. E depois é eleito presidente, né, pelo voto popular já no ano 2000. Tá? Vamos ver o que esse cara fez então, o que ele está fazendo, o que ele fez, o que aconteceu na história da Rússia com a ascensão dele ao poder em 2000. Interinamente, um pouquinho antes, em 99, mas vamos falar a partir de 2000. Quais foram as mudanças que ele fez que vai diferenciá-lo do Boris Yeltsin? Muito bem. O Boris Yeltsin, a princípio, era um liberal, né? Era muito ligado ao Ocidente,
né? Então, ele adotou o neoliberalismo, assim, de uma forma bastante agressiva, privatizou tudo, né? Praticamente, o Estado soviético, que era o Estado russo, que era o ex-Estado soviético todo-poderoso, a partir de agora o governo praticamente desfez de toda as suas empresas estatais, né? Então, no plano econômico, o Putin vai primeiro fazer uma reforma bancária diferente. Por quê? O governo anterior, que era o governo do Yeltsin, levou o país a um buraco sem fim, justamente porque ele trabalhava com a perspectiva da especulação. Então, não havia um regramento para as instituições financeiras e bancárias, era tudo no verdadeiro sentido do mercado, livre mercado. Né? Com isso, trabalhava-se muitas vezes com números fictícios, ou que a gente chama de especulação. Então, trabalhava-se mais com a especulação do que com o pé no chão, gerando emprego, aumentando a produtividade das fábricas. Só que ele vai ter uma ajudinha internacional, uma ajudinha do destino. Justamente neste período, pessoal, o preço do petróleo e do gás subiu muito no mercado mundial. E a Rússia é grande produtora de petróleo e gás natural. Nessa mesma época, só para você ter uma ideia, a Venezuela também conseguiu sair da miséria com a exploração petrolífera, justamente nesse período. Mas é lógico que o caminho foi bem diferente. Você não pode comparar a Venezuela, que depende excessivamente do petróleo, somente o petróleo, com a Rússia, que tem outras atividades econômicas importantes e que tem sustentabilidade, né? Então, a Rússia aproveitou este momento de crescimento do valor do preço da commodity petróleo e do gás no mercado internacional e conseguiu trazer dinheiro para dentro do país. Então, houve uma ajudinha do destino, vamos dizer assim. Só que quando o petróleo começa a diminuir o preço novamente, é justamente quando surge aquela política do etanol nos Estados Unidos, o xisto, a descoberta do pré-sal no Brasil, aí o preço do barril do petróleo caiu bastante. Mas aí eles já tinham feito o que era para ser feito. O que eles fizeram de diferente? Ao invés de investir no setor especulativo, bolsa de valores e tudo mais, né, o Putin ele priorizou o setor produtivo, o setor secundário, em especial o setor industrial. As indústrias que mais receberam aporte e crescimento nesse período foi a indústria automobilística, a indústria petrolífera e petrolífera e petroquímica, né, juntamente com outros setores de indústria pesada. Então, com isso, formou-se uma base industrial. Então, houve um investimento na produção e não na venda de ações ou na circulação de moedas, mas gerou emprego, né? Construíram-se novas fábricas, o dinheiro foi para dentro da Rússia, mas de forma não especulativa, como era na época do Yeltsin, que era através de papéis, né? Ações de empresas. Não, agora não. O investimento vai entrar de forma produtiva, modernizando as fábricas, modernizando a produção e aumentando a produção. Aumentando a produção, aumentou o consumo, aumentando o consumo, aumentou o emprego. Foi um momento principalmente nos primeiros anos do governo do Putin, foi um crescimento econômico fenomenal. E tanto é verdade que a Rússia ela se reafirma como potência mundial a partir do governo Putin, principalmente pelo fato de que regionalmente a Rússia se recompõe, né? Investe em armas e a opressão que a Rússia sempre fez em algumas áreas, né? E a Rússia se mantém de forma militar em algumas localidades. Isso graças a esses investimentos que vieram a partir do governo do Putin, né? De praticamente de 2000 para cá. Por outro lado, no cenário mundial, a Rússia começa a desenhar
reações. Por exemplo, foi uma grande incentivadora da formação do BRICS, que é aquele bloco de países emergentes, onde está o Brasil, a Rússia, a Índia, China e a África do Sul. Então, quer dizer, chega a propor a criação do Banco do BRICS, aquela questão toda. Então, a Rússia passa a ser inserida nas grandes discussões a nível internacional, né? Inclusive, passa a fazer parte do G8, né, que é o G7, os 7 países mais industrializados, mais a Rússia, se transformou em G8. Lógico que foi expulso por uma questão de conflitos lá na região da Crimeia. Então, a Rússia não participa mais e o G8 voltou a ser G7. Mas é inegável que a Rússia hoje, em todos os conflitos que a gente ouve falar, a Rússia tem um peso importante e nas discussões também a Rússia tem peso importante. Então, ele sempre trabalhou nessa visão muito nacionalista, de elevar o patamar de competitividade da Rússia, tá? Só para você ter uma ideia, olha na economia como foi bem diferente, ó. Crescimento da riqueza da Rússia durante o governo até 2006, nos primeiros anos do governo do Putin, ó, 10, tá? Veja, em nenhum momento você teve o PIB negativado, tá? Apesar de que aqui, ó, por exemplo, 6,7, você fala, não, mas foi uma queda. Não, essa queda foi geral, né? Então, pode-se dizer que foi sucesso na economia. Olha só, cidadãos russos abaixo da linha de pobreza. Quando ele, lá em 92, olha a situação, tá? Então, aqui ele assume, olha o tanto de gente acima da linha da pobreza na Rússia. E olha o tanto que diminuiu, se você pegar até 2016, né? Então, na questão econômica, o presidente Putin, pode-se dizer, mesmo com todos esses anos no poder, é praticamente de 2000 a 2020, gente, ele está no poder, ele está previsto até 2024, durante 24 anos, a mesma pessoa governando, tá? Lógico que ele já está desgastado, e surge a oposição. Os opositores acusam o Putin de ser autoritário, né, e antidemocrático, né, e isso eles apontam algumas ações do presidente que corroboram com essa visão sobre ele. Primeiro, o controle da mídia. A mídia só fala o que ele deseja que seja dito. Segundo, a aliança com a oligarquia russa, que são aqueles bilionários, ficaram bilionários lá no governo Yeltsin, né? Então, ou seja, não é um governo que está interessado em fazer benefícios para toda a sociedade. E outra coisa, a questão da igreja ortodoxa russa, né? Então, durante o socialismo, a religião ficou um pouco de lado, e ele aproximou-se muito da igreja ortodoxa, e isso os setores mais progressistas da Rússia não vê com bons olhos, porque a igreja ortodoxa sempre esteve atrelado aos impérios, né? O Império Russo, por exemplo, né? Mesmo que durante a ex-União Soviética ela tenha sido excluída em várias questões, mas ela representa o passado, a Igreja Ortodoxa Russa, né? A sede dessa igreja é em Moscou, tá? Ao longo desse período todo, ele alterou muitas leis, né, democráticas, com finalidades eleitoreiras, ou seja, aquelas finalidades na cara que o cara está querendo beneficiar a si próprio ou ao seu grupo, né? Por exemplo, ampliação de mandatos. Em algumas vezes, em alguns lugares, nem eleições aconteceram. Portanto, ele vai reduzir a autonomia das províncias, que são as oblastes e as repúblicas autônomas, que eu expliquei numa aula para vocês, que são, né, são como se fossem os estados na Rússia, tem dois tipos, tem os oblastes e as repúblicas autônomas. Os oblastes são repartições, ou seja, estados, né, dentro da Rússia, que têm uma autonomia menor em relação ao governo central de Moscou. Já as repúblicas autônomas têm uma autonomia maior, chega a ser quase países dentro da Rússia, né? E ele, vira e mexe, ele cria leis que, inclusive, afeta a autonomia dessas federações, né? E, por fim, a perseguição a opositores, né? Até é comum você ver notícias de envenenamento de quem se opõe ao governo, perseguições, né? Isso é muito comum
no governo do Vladimir Putin, correto? Beleza. Mas tudo isso, pessoal, com esse aspecto positivo na economia, e esse aspecto duvidoso, autoritário e antidemocrático na parte política, como que ele consegue se manter no poder? Né? Primeiro, é difícil se você entrar no Google, por exemplo, e tentar pesquisar sobre o Putin no meio de uma multidão, você não acha, né? Então, como que um cara que não anda no meio do povo automaticamente tem uma grande aceitabilidade? Então, os estudiosos tentam entender esse fenômeno. Primeira questão é o seguinte: lá na Rússia, a Rússia é um país, como nós já sabemos, que a maior parte do seu território está na Ásia e uma menor parte na Europa. Porém, existem duas visões aí. Uma visão que são os ocidentalistas. Que são os ocidentalistas? São pessoas dentro da Rússia que acham que a Rússia realmente é um país autônomo, tem uma cultura própria, tem uma história a se preservar, tem um orgulho nacional, mas que a Rússia tem que sempre se aproximar do Ocidente, porque a Rússia é ocidental. Então a Rússia tem que estar junto, por exemplo, não com a China, a Rússia tem que estar junto não com o Japão, por exemplo, né? A Rússia tem que estar próximo de quem? A Rússia tem que estar próximo dos países ocidentais da Europa, que é a Inglaterra, que é a França, são os chamados ocidentalistas, né? Aqueles que defendem uma maior aproximação política e econômica da Rússia com a União Europeia, correto? Por outro lado, o que defende a União Europeia. Por outro lado, existem os chamados eslavófilos. O que são eslavófilos? Porque os russos são eslavos, né? Então, surgiu, nós chamamos de eslavófilos, as pessoas que defendem o seguinte: não, a Rússia é um país que tem uma parte na Europa, sim, mas ela tem que seguir o seu caminho autônomo, porque a Rússia é uma visão mais assim, fechada do povo russo, é uma visão mais fechada de quem é o russo, quem é a nacionalidade russa, é uma visão mais, vamos dizer assim, de engrandecimento do passado, inclusive, leva em consideração o passado, os impérios, a ex-União Soviética. Então a Rússia, ela tem que se orgulhar desse passado e fazer de tudo para construir, independente da Europa, né? Então é mais ou menos essa visão. Talvez uma outra explicação, e isso tem colocado porque o Vladimir Putin, ele joga dos dois lados, né? Então o que acontece? Em alguns temas, em algumas situações, ele joga junto com a União Europeia. Em outros temas, ele joga separado, sozinho, ele faz o que ele quer. Então, isso acaba virando uma corda bamba, a população fica, né, nessa daí. Outro fato é justamente o estadismo. O que seria o estadismo? Assim, a Rússia, pessoal, ela sempre foi grandiosa. Se você pegar a história da Rússia, sempre foi um grande território e sempre foi um povo orgulhoso do poder de seus governantes, né? Os czares, né? Os que dominavam terras e mais terras no passado. Aí vem o Império Russo, termina o Império Russo, a Revolução Socialista, e depois vem a União Soviética, a Rússia dominando, né? Inclusive a União Soviética passou a ser a cara da Rússia, né? Ela não era a única república que formava a União Soviética, mas então a Rússia sempre teve a ideia de grandeza, o Estado grande, o governo forte, aquele governo. E o Boris Yeltsin, por exemplo, ele era muito, vamos dizer, liberal. Ele entregou tudo para os europeus, privatizou tudo, abriu o mercado. Já o Putin não, o Putin já é mais nacionalista, ele é mais fechado. Então muitos enxergam nele como um cara legal, um cara que defende o povo russo, defende os interesses da Rússia, né? Talvez uma outra explicação seja isso aqui, ó, a questão dos russos étnicos e a defesa do mundo russo. O Putin, ele tem uma ideia fixada de defesa do mundo russo. Então ele diz o seguinte, e isso agrada muita gente. Por exemplo, eles têm o conceito de russos étnicos, ou seja, onde tem pessoas que falam russo, eles são considerados russos étnicos, mesmo não sendo de nacionalidade russa. Então, por exemplo, a pessoa mora lá
na Romênia, mas ele fala russo, ele tem que ser respeitado, tem que ser acolhido, porque ele faz parte dos russos étnicos. Então, existe uma visão mesmo, assim, do mundo russo, né? E isso faz com que esses povos nem sempre sejam maiorias no território onde eles estão, e eles acabam sendo perseguidos. Aí o Putin aproveita essa perseguição que ele sofre num determinado local, vai lá com as forças armadas e diz, olha, estou defendendo os russos. O povo entra e o povo fica agradecido, né? Porque o cara defende os russos, não interessa onde os russos estejam, o cara está lá defendendo os russos. Então, essa mescla de situações talvez explique, em parte, mesmo com todo o problema do autoritarismo e da falta de democracia na Rússia, talvez isso explique, em parte, né, há tanto tempo que o Putin esteja no poder. Pessoal, um abraço e até a próxima, se Deus quiser.